Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento para a nossa reflexão deste dia. Hoje estamos num ambiente um pouquinho diferente. E para nós hoje também foi um dia muito corrido. Talvez eu esteja um pouco ansiado, mas vamos dentro do possível, vamos tentar passar neste vídeo alguma coisa que foi para mim, desde antes de ontem, uma reflexão maior. Eu penso que o momento que nós estamos vivendo é um momento bem oportuno para falar desse tema de hoje. Nós queremos falar de obediência e também de desobediência, né? Então, para chegarmos nessa meta do tema de hoje, foi preciso eu recorrer ao primeiro livro da Sagrada Escritura, o primeiro livro da Bíblia, lá do capítulo 12 do livro de Gênesis. Eu fui procurar uma figura que é modelo, foi e continua sendo modelo de obediência para nós. Ele é uma figura lá do Antigo Testamento, lá quando Deus falava com os patriarcas, quando Deus falava com Moisés, quando Deus falava com Abraão. E nós sabemos, só abrindo uma chave, já fechando, ou um parêntese, que Moisés foi o único que conversou frente a frente com Deus. Também outra figura muito importante da Sagrada Escritura. Mas hoje é Abraão. A figura em evidência aqui é o patriarca Abraão, o nosso pai na fé. Então, vendo tudo que nós estamos vivendo, eu fui buscar essa figura tão importante na Sagrada Escritura para falarmos da sua obediência e submissão a Deus. Esse foi alguém que recebeu de Deus muito cuidado, muita atenção, porque soube cumprir a sua missão diante de Deus. Abraão, nessa época a quem eu me refiro, ele tinha 75 anos de idade. E Deus aparece para ele e diz para ele que ele vai ter que largar as suas propriedades, seus bens, e ir para uma terra distante, para que lá ele cumprisse uma missão determinada por Deus. Deus sempre tem os seus eleitos, né? E esse foi um que foi escolhido por Deus para cumprir ali uma missão muito importante. Então, Abraão, ele era assim, ele tinha muitos bens, ele abandonou tudo e abandonou até a sua família. Não é que abandonou,
ele teve que deixar, ele teve que se ausentar para cumprir aquilo que Deus queria dele. Ele deixou a sua família, deixou seus bens, para ir para um lugar onde nem ele conhecia, nem ele sabia onde que era. Só quem acompanhou ele foi a sua esposa, a Sara, né? Que era a esposa de Abraão. Isto é bom frisar aos 75 anos de idade. Então Abraão foi cumprir a sua missão naquela terra distante. E Deus lhe disse para que ele ficasse tranquilo. Para tranquilizar Abraão, Deus disse: olha, vai, porque eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E assim ele partiu, sem saber o que viria a acontecer, sem saber o que viria pela frente, sem conhecer o lugar aonde ele ia, apenas ele partiu confiando plenamente em Deus. Ele tinha certeza que Deus não iria abandoná-lo, que Deus estaria com ele a cada momento, aonde quer que ele fosse, para cumprir a sua missão. Então, lá ele passou por muitas provações até com a sua família, que ali era representada por ele e a esposa. Ele passou por muitas provações ali também, mas não desanimou, confiando na promessa de Deus, na fidelidade de Deus para com ele. E assim, Abraão recebeu de Deus muito mais do que ele havia deixado para trás, por amor a Deus. A história é assim, bastante rica, mas o tempo é pouco para que a gente possa abordá-lo dentro de 20 minutos, 25 minutos. Então, Abraão sabe que a obediência a Deus vai fazê-lo feliz. Vai fazê-lo realizar tudo aquilo que Deus estava pedindo dele. Mas ele sabe também que a desobediência a Deus iria causar tristeza, desespero, pobreza, infelicidade, como é hoje a causa de todo esse desacerto no nosso mundo. É a causa do desacerto, da pobreza, da angústia, do insucesso. Abraão percebeu isso. Por isso ele vai cumprir naquela obediência, aquela fidelidade a Deus. E Deus chama ele para fazer um pacto com ele, para fazer um acordo
um compromisso com Abraão. E ele propõe, e Abraão, é bom que a gente diga assim, quando Deus chamava Abraão para uma conversa, Abraão prostrava-se com o rosto por terra para ouvir a Deus. Em sinal de respeito, de entrega total, de ouvidos abertos, para ouvir aquilo com zelo, com carinho, o que Deus tinha a falar com ele. E Deus faz ali uma aliança, compromisso, pacto, tudo é a mesma coisa para nós, não é isso? E Deus faz com Abraão essa aliança. E ele diz assim, que aquela bênção, aquele compromisso que Deus faz com Abraão, seria não só para ele, mas Deus o elege também representante de toda a humanidade. Portanto, a bênção de Deus para Abraão é a maior herança que Abraão deixa para cada um de nós. Ele tomou posse dessa herança, dessa aliança que Deus fez com ele. Ora, Deus dá tudo para Abraão, mas ele dá tudo. E só pede que ele seja obediente. Que ele cumpra aquilo que Deus lhe enviou a fazer. E é isso que eu acho uma maravilha quando eu vejo essas figuras do Antigo Testamento também, porque são figuras que foram exemplos para nós. Deus não nos pede nada, Deus não quer troca de favores, de serviço, de mão de obra. Deus quer que a gente seja fiel, obediente, leal. E Ele, para nos recompensar como Pai, como Deus, Ele nos dá toda sorte de bênção. E isso não significa dizer que nós não tenhamos que sofrer, passar por dificuldade. Vamos passar, mas sem desesperar, porque Deus estaria conosco, como prometeu com Abraão, que esteve com ele sempre. Ele estará sempre conosco, porque essa é a herança de bênção que nós recebemos de Abraão. Recebemos de Deus através de Abraão. Então é essa a graça e a bênção. E nós precisamos tomar posse dessa bênção. Você já percebeu que há muitas pessoas que vivem murmurando, vivem reclamando? Quando acontece alguma coisa, reclama e vamos reclamar. Mas, às vezes, esquece de agradecer toda a bênção que Deus prometeu. E, às vezes, o que nos falta é a gente ter a certeza que se Deus nos prometeu essa bênção, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Deus não se engana e nem nos engana. Deus é fiel. Continua sendo fiel conosco até hoje. Então, precisamos tomar posse dessa bênção de Deus. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus é nosso amigo. Deus
é aquele que se coloca do nosso lado para nos instruir, para nos orientar, e quer apenas o quê? Que nós creiamos e obedeçamos. Não quer mais nada em troca por essa bênção que Ele quer nos conceder. Então, com essa certeza, nós recebemos como filhos de Deus, só que Ele coloca assim uma norma para nós: obedecer ao nosso Deus Criador para que sejamos felizes. Eu tenho aqui um texto pequeno que está no Evangelho de São João. No Evangelho de São João, no capítulo 15. João 15, versículos de 13 a 15, que nos diz o seguinte. Veja bem. Capítulo 15, versículos de 13 a 15, diz assim: Vós, é Jesus falando conosco, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí, para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. E assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha, essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Então, é um ensinamento extraordinário para nós. Ele começa dizendo assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Ele condiciona: se fizerdes o que eu vos mando. Ele não nos obriga a segui-lo, mas Ele nos pede para segui-lo, para que Ele seja o nosso amigo. E Deus quer ser o nosso amigo. Quer ser o nosso amigo, porque Ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Criador. E Ele vai acrescentando aqui: se fizerdes o que vos mando, então assim vocês serão meus amigos. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo de amigo porque vos revelei o que ouvi de meu Pai. Um patrão não revela os seus segredos para os seus funcionários, para os seus auxiliares, mas Deus nos revela os segredos. Você já pensou um Deus que quer revelar o segredo dele para nós? Que quer se dar a conhecer para nós? Um Deus que quer dizer para nós o que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer, como Ele vai fazer. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamei de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. E Jesus não esconde nada de nós. Essa é a grandeza desse texto. Essa é a misericórdia desse Deus maravilhoso. Então ele diz mais ainda aqui: não fostes vós que me escolheste, mas foi eu quem vos escolhi. Deus nos escolheu,
Nós somos amados de Deus. Se nós estamos aqui, se somos gente hoje, se somos pessoas dignas com as nossas famílias, é porque Ele nos escolheu para sermos seus filhos. Então, você já pensou o tamanho da graça que nós somos incapazes de mensurar essa grandeza de Deus e essa bondade de Deus para conosco? Olha só, não foste vós que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E Ele diz assim, mas eu vos constituí para que vades e produzais muitos frutos. Portanto, Deus nos criou para que a gente seja bastante bem-sucedido em tudo que nós fazemos. Ele quer que nós progridamos no bem. Ele diz, para que vades e produzais muito fruto e que esse fruto permaneça. Ele não diz que fruto é. Ele diz assim, são todos os frutos de que nós podemos desfrutar para a nossa felicidade. A família, os bens espirituais, os bens materiais. Você pode ter visto já alguém dizer que bem material não é abençoado por Deus. Às vezes pode ter gente que interpreta isso. Mas tudo, Ele quer que nós progridamos em tudo que nós fazemos, para que vades e produzais muitos frutos e o vosso fruto permaneça. E o que é bom permanece. E aquilo que nós recebemos de Deus, seja a família, seja os bens espirituais e materiais, nós não podemos desperdiçá-los. Por quê? Porque é presente de Deus. Se é presente de Deus, nós precisamos guardá-los com muito carinho e fazer bom uso daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus nos confia. E assim Ele diz ainda, eu vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha só que maravilha! Vos constituí para que tudo o que pedirdes ao Pai, o que pedirdes em meu nome ao meu Pai, Ele vos conceda. Olha, Ele está dizendo que tudo que a gente quiser tem que pedir para Ele. Nós não temos culpa se Deus está falando isso. Nós não estamos sendo nem um pouquinho xereta. Não estamos invadindo a área que é muito delicada para nós. Mas simplesmente nós estamos acreditando. Tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, que Ele vos conceda. Tudo que é bom é lógico. Nós não vamos pedir nada que não vale a pena, né? Então, agora temos que tomar posse disso. Quando Ele diz tudo quanto pedir, é tudo aquilo que é agradável para nós, aquilo que é digno, aquilo que é louvável, aquilo que é necessário, aquilo que é conforto para nós. São essas coisas que Ele quer, já nos deu e quer nos dar a cada dia da nossa vida. Vamos passar por dificuldade? Vamos. Por sofrimento? Vamos. Mas o sofrimento não vem dele. Não vem de Deus. Essa é a única coisa que não vem de Deus. Mas tudo aquilo que é bom, que é digno, que é agradável, que é alegre, que é bênção, isso vem de Deus. E assim eu convido você e lembro a você
tomemos posse dessa graça que vem de Deus. De tudo que temos de bom vem de Deus, mas é preciso que eu diga assim: eu vou buscar o que é meu, eu vou me apossar do que Deus já me deu. Agora eu vou ficar dizendo assim, com a falsa modéstia, eu vou ficar dizendo: não, eu acho que é muito para mim. Não, mas se é muito, Ele quis te dar muito. Ele te deu a medida que Ele quer, porque Deus não é suvina, Deus não é mão fechada. Ele dá tudo que nós precisamos e queremos para o nosso bem e para o bem daqueles que nós amamos, daqueles que nós admiramos. Então é isso que eu queria partilhar contigo hoje. Se você quiser partilhar com outros, partilhe, porque é a palavra de Deus. Não é aquilo que eu estou falando, porque eu estou apenas testemunhando essa graça que eu experimento a cada dia da minha vida. Já experimentei durante toda a minha vida. Os momentos difíceis, onde eu precisei sair da maior dificuldade, das maiores dificuldades, Ele me ajudou a sair. Então é desse Deus que eu tenho que dizer assim: foi Ele quem me tirou de baixo, foi Ele quem me tirou para me dizer assim: não, você é meu filho, você é filho de Deus, e como filho de Deus, eu te quero feliz, eu te quero contente, eu te quero saudável, eu te quero com uma família maravilhosa. Que Deus te abençoe.